sempre, vencer talvez, desistir jamais. Respeito, humildade, fidelidade, transparência e honra. Quem fica em cima do muro toma dos dois lados. Da zona de conforto é dali para casa. Um dia Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito tempo. Acertarem um tiro em mim enquanto eu estou lutando, então eu cairia atirando de volta. E aí pessoal, Kakazito aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a minha trajetória no Big Brother Brasil virtual. Para quem não sabe, o Big Brother Brasil é um reality show da Rede Globo. Basicamente é um jogo de competição, onde cada pessoa é eliminada a uma semana. Existem várias dinâmicas, por exemplo, como um sincerão, como se fosse um debate, sabe? Sabe quando, por exemplo, vai ter um debate político? Ali o sincerão é para poder resolver o debate entre os participantes dentro do jogo. Existe a prova do líder, onde o líder indica uma pessoa para o paredão. E o que é o paredão? O paredão é a pessoa que vai ter a chance de ser eliminada, que vai estar contra a parede, vai ter a chance de ser fuzilada enquanto está lá na parede, estando em uma das provas mais difíceis do programa, que é o paredão, com certeza, tá certo? Existe a prova do anjo, onde a pessoa pode imunizar uma pessoa de não ser votada por paredão. É um programa muito incrível, sem dúvidas, o Big Brother Brasil. Eu tenho sonho de participar, inclusive eu me inscrevi para poder participar no BBB 24, beleza? Eu participei de um Big Brother virtual, claro que não é a mesma coisa, você está com pessoas fisicamente, né? Você sabe que virtualmente a gente sabe que existe muita zona de conforto, onde as pessoas têm chance sim de conseguir fazer muito mais do que faria na vida real, né? Mas quem sabe um dia eu chego no Big Brother Brasil de verdade, né? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha trajetória no BBB virtual. Eu participei em um grupo de WhatsApp, vamos ver como é que foi. Ao total são 14 participantes desse Big Brother Brasil virtual, tá certo? E muita gente que tá aí eu já conheço, outros eu não conhecia, tá certo? Vamos então apresentar a nossa primeira participante, que é Alexa Nunes. Alexa Nunes, que inclusive, se vocês forem ver, tá com o nome de Cartola FC ali. E o principal motivo é que eu conheci ela jogando Cartola mesmo, né? Cartola, como vocês sabem, é um aplicativo também que é da Globo, não é um programa, não é um programa que passa na Globo como o Big Brother Brasil, né? O Cartola é um aplicativo, como um fantasy game, onde você escala jogadores. Por exemplo, você vai escalar atacantes, meias, zagueiros, laterais, goleiro, técnico, em relação ao Campeonato Brasileiro da Série A de futebol. Foi aí onde eu conheci ela, e ela é participante desse BBB Virtual 25, ela vai estar participando, ela é uma das participantes aí do programa, super amiga minha, meiga, carinhosa, sempre me tratou muito bem, e eu inclusive que recomendei que ela participasse desse reality show. Vamos agora à segunda participante, que é a participante Arusa. Um nome bem diferenciado, mas um nome muito bonito. Inclusive é uma menina que é super mega carinhosa comigo, que vai estar participando também desse reality show. Não é uma pessoa que fica muito inserida em grupos, é uma pessoa que se dá bem com muitas pessoas, mas pode ser uma pessoa favorita e pode ser uma pessoa que vai longe. Vamos ver como vai ser suas habilidades em provas e vamos ver como vai ser a participação dela. Uma pessoa que sempre foi muito carinhosa comigo, super respeitada comigo. Já tive diferença com ela no passado, que hoje estão muito bem resolvidas. E esse jogo com certeza vai ser muito incrível estando aí ao lado dela. Vamos ver como que vai ser a trajetória dela aí nesse BBB Virtual 25. Nosso terceiro participante da lista, um homem, é o Biel, tá certo? Não conheço ele, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo com ele. Será que vai ser um rival nosso? Já que eu já conheço tantas pessoas já dentro desse reality, a maioria dos participantes eu já conheço de fora. Será que vai ser um grande rival? Ou será que vai ser uma pessoa que eu vou fazer mais amizade? Hein? Quem será que é esse Biel? O que será que ele vai aprontar nesse jogo? Nossa quarta participante da lista é a Camis Ferreira. Uma pessoa que eu já tive conversa, já cheguei a conversar. Não posso dizer que é exatamente uma amiga, a gente nunca teve uma conversa tão a fundo, mas é uma pessoa que sempre me dei bem. Não é uma pessoa que talvez pretende votar em mim, não é nenhuma pessoa talvez perigosa para mim em relação ao jogo, mas é uma pessoa que eu respeito muito também. Aí está a Camis
Ferreira, nossa quarta participante. Nossa quinta participante é a Fabiana. Fabiana, que eu respeito muito, admiro demais essa mulher. Ela lidera um grupo que eu entrei de reality, onde a gente conversa sobre participantes, e ela me tratou muito bem. Ela inclusive foi uma das primeiras pessoas que me recebeu muito bem. Eu digo que ela é como se fosse uma mãe pra mim, entendeu? Obviamente não exatamente uma mãe 100%, porque mãe 100%, pai 100% ninguém é pra ninguém quando não é pai, não é mãe. Mas é uma pessoa que eu considero como se fosse uma mãe, entendeu? É uma mãe muito incrível, uma pessoa muito incrível, uma pessoa que não me encrenca com ninguém. Ela sabe liderar sem levantar a voz, ela faz um ótimo trabalho nos grupos dela, ela compartilha notícias que está acontecendo pelo mundo de maneira imparcial. É uma pessoa que com certeza nesse jogo eu quero ter como aliado, entendeu? Eu fico até emocionado um pouco falando dela, porque ela é uma pessoa muito incrível. Ela sim é uma líder de verdade, coisa que a gente precisa em grupos de WhatsApp, coisa que a gente não tem. Então a gente tem muitos administradores aí meia boca, pessoas autoritárias, e a Fabiana não é nada disso, pelo contrário, a Fabiana é uma pessoa incrível. Eu espero de verdade que nesse jogo a gente se dê muito bem, que é uma das pessoas que com certeza eu vou querer proteger dentre os meus aliados aqui dentro do jogo. É uma pessoa que com certeza vai fazer muita história. O nosso sexto participante da lista é ele, Gioski 10! O monstro! Gioski, meu melhor amigo, fui padrinho de casamento dele em 2021, se conhecemos em 2017 jogando GTA Online, vai participar também do BBB Virtual. Eu quero ver o que o Gioski vai fazer nas dinâmicas, como que ele vai se sair nas provas. Será que vai panguar? Imagina ele no Sincerão, ele com a lábia, que tem um ótimo cara para debates verbais. Será que vai ser um ótimo cara de lábia, onde vai acabar com o seu adversário? Ele é meu melhor amigo, eu fico muito feliz de ter ele ao meu lado, entendeu? O Gioski é incrível demais, é meu irmão, é o cara que com certeza me dá conselho, é o cara que com certeza me adotaria se eu não tivesse os meus pais, com certeza, é o cara que me adotaria e com certeza me sustentaria se hoje eu não tivesse os meus pais na minha vida, ou algum parente familiar meu. O Gioski é incrível, é um grande irmão, ele é casado, conseguiu achar a mulher da sua vida, estive lá por ele como padrinho de casamento. Vai ser um prazer ter um cara como ele ao lado do jogo, um cara que tem o mesmo raciocínio que eu, é o cara que fica de olho o tempo todo nessas pessoas que gostam de se achar, nessas pessoas que são soberbas, entendeu? É um cara competitivo, é um cara que faz perguntas, questiona, um cara imparcial. Vai ser um prazer ter Gioski ao meu lado, que é um irmão incrível pra mim. O nosso sétimo participante da lista é ele, Carcazito! Youtuber desde 2017, ficou muito famoso por muitas pessoas por justamente ter uma competência, uma habilidade incrível no game GTA V. Ele carregava muito comando em partidas incríveis. O time dele às vezes estava perdendo de 3-0, ele fazia seu time virar para 4-3. Ótimo jogador de sniper, ótimo jogador de RPG, um jogador super competitivo. Na vida real faz vídeos muito legais sobre assuntos gerais, tem o seu canal no YouTube, posta shorts no Instagram, TikTok no YouTube. É um ótimo cara sobre pensamentos da vida, um ótimo cara de debate. O que será que ele vai fazer nesse BBB virtual? Será que ele vai fazer história? Como será que ele vai se sair nesse BBB Virtual 25, entendeu? Ele que tem sonho de entrar no BBB, já se inscreveu no BBB 24, mas não conseguiu entrar infelizmente. No BBB que inclusive o participante Davi foi campeão, o Matheus foi o segundo lugar e a Isabelle foi a terceira colocada. A Isabelle e Matheus acabaram ficando juntos depois, mas um tempo mais tarde acabaram se separando. BBB 24. Como será que vai ser a participação de Cacazito nesse BBB 25 virtual? Ele que faz história, ele que é competitivo, ele que terminou em terceiro lugar de 160 participantes no duelo de jogadores do Instagram. Fez uma trajetória incrível, uma trajetória imperdoável, conseguindo recorde de votos em várias votações, fazendo a semifinal bombar mais do que a final, que foi onde ele foi eliminado. Como será que vai funcionar Cacazito no Big Brother virtual? Como é que será que ele vai sair nas provas? Como é que vai sair no Sinceralho, no Sincerão, no jogo da Discord? Como é que será que ele vai fazer? Vamos ver. O próximo participante da lista é o Cano, que é administrador junto com a Fabiana em um dos grupos e me recebeu muito bem também. Acho ele um ótimo líder. Vamos ver como é que ele vai sair nesse BBB virtual. Um cara que eu gosto muito. Eu espero de verdade ter ele como aliado, alguém que com certeza torce por mim também, um cara que me respeita muito. Vamos ver como ele vai sair, se vai ficar na zona de conforto, se vai pra cima no jogo mesmo, como é que o Cano vai estar se saindo. Imagina uma mistura que eu acabei de fazer entre Cano, Gioski e Fabiana, sem contar os outros que vão participar, hein? O que será que vai acontecer nesse BBB virtual, meu amigo? Próximo participante é o Cal que entrou junto com o Biel
Como será que o Cal vai estar saindo, hein? Não conheço a fundo, mas vamos ver como que ele vai estar saindo aí nesse BBB Virtual 25 também. O próximo participante é o Marcelo, ele que não se esconde no jogo, ele que discute, bate boca, é um jogador perigoso, é um ótimo jogador de provas, com certeza o Marcelo vai ser aqui nesse BBB, um dos jogadores que vai dar trabalho com certeza, mas que ao mesmo tempo é amigo meu, que se conheceu no BBB 22, na época que o Arthur Aguiar foi campeão, que até hoje, na minha opinião, é o melhor campeão da história do BBB. Claro que eu não assisti os BBB antigos, mas de todos os BBB que eu vi até hoje, eu que tenho 20 anos de idade, pra mim o Arthur foi o melhor campeão, inclusive desses últimos BBB, onde tivemos Renata Saldanha, tivemos Juliette, tivemos Arthur Aguiar, Davi, Amanda. Pra mim o melhor campeão entre todos esses aí, que foram os BBB que eu cheguei a assistir, pra mim foi o Arthur Aguiar. Arthur Aguiar foi imperdoável. Eu e o Marcelo fomos do mesmo grupo de torcedores, torceu pro mesmo participante em 22. Nos BBB seguintes a gente divergiu em algumas escolhas, mas a gente tem uma grande amizade e pode ser que a gente faça uma ótima aliança aí nesse jogo do BBB Virtual. É um cara que com certeza não fica na zona de conforto e vai fazer uma história incrível, o Marcelo. Vamos ver como é que vai funcionar esse BBB Virtual com o Marcelo. Matheus entrou no BBB junto com Cal e junto com Biel. O que será que vai acontecer entre eles, hein, gente? Tá chegando gente aí que eu nem conheço, mas o Matheus é o terceiro participante dessa lista dos que eu não conheço. É mais um participante do nosso BBB Virtual. Vamos ver como o Matheus vai estar se saindo. Próxima participante da lista é a Tatiana. Tatiana que eu conheci nesses mesmos grupos onde o Cano e a Fabiana lideram. Eu conheci a Tatiana lá, já teve muitos desentendimentos, muitas vezes a gente teve conversas muito francas, muito verdadeiras, onde a gente concordou muito com o outro. Tem personalidades diferentes e isso pode ser um problema. Vamos ver como a Tatiana vai estar saindo aí do BBB Virtual 25. O próximo participante é o Tutu. Tutu que eu sempre me dei muito bem, sempre ficou se provocando muito, se zoando de que um vai ser eliminado, não sei o que. Ficou... claro que não foi soberba, né? Sempre foi uma brincadeira entre a gente, né? Mas é um cara que, ou uma hora ou outra, possivelmente eu vou ter que votar, já que eu tenho uma lista de prioridades muito gigante. É um cara que, possivelmente, estrategicamente eu poderia votar. E um cara que tem amizades com pessoas, por exemplo, como a Arusa, certo? A Arusa é uma das pessoas que protegeria ele. A Arusa é uma pessoa que eu me dou muito bem. Então a gente sabe que o Tutu pode ser um cara mais forte, um cara mais difícil nesse jogo. Aí um cara que pode se juntar em alguns grupos, onde com certeza vai ser um grande rival. O Tutu é um cara que eu admiro, é um cara bem engraçado, é um cara que a gente se zoa muito, mas que essa zoeira pode se tornar realidade, pode se tornar uma rivalidade muito gigante. E por último, o Pedro Bial? Não. O Thiago Leifert? Não. O Tadeu Schmidt da Deep Web, sim, ele! O João Lucas, o nosso Big Boys, ele que vai estar comandando o jogo. Ele não é um participante comum, ele não vai ser votado, ele é apenas o Big Boys, ele que vai ditar as regras do jogo. Ele é o Boys, ele é o cara mascarado que vai, claro, talvez dar trabalho pra gente, talvez não, mas que vai liderar a gente pro caminho certo do jogo, onde vai estar liderando as dinâmicas da prova, como os paredões vai acontecer, como que vai ser as provas, como que vai ser as dinâmicas. E aí, esse é o João Lucas, o nosso Big Boy. Seja bem-vindo, João Lucas, seja bem-vindo ao time. E vamos ver, o João Lucas, eu conheço ele, é um cara que eu me dei muito bem, né? Com certeza vai ser muito interessante aí a liderança dele. Espero que ele faça uma ótima liderança, pois é um papel que precisa de muita responsabilidade. Sendo assim, já temos todos os participantes do Big Brother Brasil 2025 virtual, e inclusive o nosso Big Boys. Vamos à intro oficial com ele, Paulo Ricardo! Se liga. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Oh, oh. Hey, brothers. Hey, sisters. O que deixa um jogo de competição bem legal, divertido, sem dúvidas, é o jogo ter premiação final.
com dinheiro. Vamos acompanhar a premiação, vamos acompanhar a primeira dinâmica e ver o que vai acontecer aí nessa primeira semana que o jogo começa para valer. R$50 o primeiro lugar, segundo lugar o 30, terceiro lugar R$20. Um monte de gente vai ficar falando que não é uma grana alta. Mas quem disse que um jogo gostoso como esse, um jogo onde a gente conhece as pessoas, a gente tem que ligar para isso, a gente tem que ligar em ser campeão para poder ganhar grana. Se tivesse valendo um saco de carvão, valendo uma coisa tão simples, cara, valendo um cobertor para minha cama, qualquer coisa, eu iria disputar essa porra pra poder ganhar, cara. Porque isso é Big Brother, isso é jogo, isso é ter que jogar, isso é comprometimento. É nisso que tem que fazer, beleza? Só deixando bem claro ali, pessoal, na quinta-feira vai ser prova de imunidade, beleza? Na terça-feira é prova do líder e quinta-feira é prova de imunidade. Ele colocou prova do líder, mas a gente só vai ter um líder só na quinta-feira. A gente vai ter uma prova de imunidade para poder ter o imune. A prova do líder vai acontecer antes numa terça-feira e a prova de imunidade vai acontecer numa quinta-feira, beleza? Vamos então para as próximas dinâmicas. Nesse dia 19 aconteceu um sinceralho onde a gente tinha que dar impressão positiva ou negativa sobre alguma pessoa, beleza? E a pessoa que eu escolhi foi o Cal, que mal chegou no jogo, que eu nem cheguei a conhecer. Aliás, todos chegaram no jogo ao mesmo tempo, né? Mas o Cal é alguém que eu não conhecia, mas eu cheguei a elogiar ele positivamente, pois é um cara que eu tive contatos no privado, é um cara que a gente se deu muito bem no grupo, ele sempre riu das minhas piadas, né? Quando eu fazia uma piada, sempre dava risada e se divertia muito. Então foi um cara que eu elogiei positivamente para essa primeira semana aí nesse sinceralho. Eu tinha que dar uma impressão positiva ou negativa sobre algum participante e eu escolhi o Cal. Isso talvez seja um bom sinal. Será que é alguém que vai ser alguma prioridade minha no futuro? Será que vai ser alguém que eu vou ter problemas no futuro? Alguém que vai ser meu grande rival dentro do jogo? Mas o Cal foi a pessoa que eu escolhi, portanto. No dia 19 o Matheus já começou daquele jeito. O Matheus, que é um dos que eu não conheço também, né? Já ficou falando aí que a galera é planta carnívora, não sei o que. Mas não aconteceu muito aí no nosso dia 19, tá certo, pessoal? Não chegou a acontecer muita coisa. Apenas o Big Boys revelou que o paredão da primeira semana, o voto vai ser pra ficar. E o voto, inclusive, é de torcida. O voto não é único, o voto é só de torcida, tá, pessoal? O voto vai ser pra ficar e não pra eliminar. Então, se obviamente a gente tiver algum rival, a gente não pode torcer pra que apenas só ele vá pro paredão. A intenção é que a gente tenha pelo menos 2 dos nossos rivais no paredão, pra terceira pessoa não correr muito risco, né? Porque se tiver só um dos rivais, aí vai ter só uma pessoa pra votar pra ficar. Se o voto fosse pra eliminar, aí sim que a gente tinha que torcer para só um dos nossos rivais ir pro paredão. Mas agora, sem o voto sendo para ficar, a gente tem que colocar o máximo de rivais possíveis, tentando colocar pelo menos uns 2 aí. Isso seria bom, beleza? Isso o voto sendo para ficar, claro, né? Porque senão a parada fica perigosa, fica meio sinistra, né? Mas o dia 19 foi só isso. Dia 20, prova do líder, já começou daquele jeito. Antes da prova, tava tendo muita provocação. Tava tendo provocação do Matheus, do Biel, do Cal. Dá pra ver que essas pessoas que entraram juntas aí estão pra poder ficar provocando, né? Já estão mandando símbolo de planta, né? Já atacando algumas pessoas, inclusive, próximo a mim. Mandando sinal de planta, né? Como se a gente estivesse sendo planta e não estivesse se movimentando no jogo, né? Já querer já se movimentando já daquele jeitinho, entendeu? Já daquele jeitinho perfeito, né? Já começou desse jeito já, beleza? Mas vamos então aí à prova do líder, beleza, pessoal? Prova do líder de hoje, uma prova de sorte, tem que escolher uma caixa de 1 a 30. A caixa correta faz o novo líder da semana, beleza? Você tem que escolher a caixa de 1 a 30. Eu comecei escolhendo o número 13, tá certo, pessoal? Porém, o João Lucas disse que estava errado. O Marcelo, que a gente se conheceu junto no BBB 22, como vocês lembram, e escolheu a caixa 19. A caixa 19 era a caixa correta. Na primeira tentativa o Marcelo conseguiu acertar. Tivemos outras participações também na prova do líder, mas o Marcelo conseguiu acertando aí o número 19. Ele foi o líder da semana e ele tem direito a levar 5 pessoas para o VIP. O Marcelo levou eu, o João Lucas, que é o ADM, nem pode ser levado, mas tudo bem, a Arusa, a Fabiana e o Cano.
Beleza? Essas foram as pessoas que o Marcelo levou. O Marcelo levou pessoas que até então só elogiei, beleza? Os que ficaram provocando lá, sendo soberbo comigo, não foram pro VIP e ficaram na xepa, portanto. Sem contar que o meu melhor amigo Joski também acabou ficando. Ele não participou dessa prova, o meu amigo Joski, ele não conseguiu participar dessa prova pelos compromissos não estarem batendo o horário, tá certo, pessoal? Portanto, esse aí foi o dia 20, já começando de uma maneira insana. Tá certo, pessoal? E ainda teve mais discussão, beleza? O Biel falando qual o sentido do vídeo. Eu tinha mandado um vídeo lá, meu, sobre coisas do meu canal, beleza? Apresentando um pouco sobre mim. Eles começaram a provocar qual o sentido do vídeo. O Matheus ali, o primeiro eliminado. O Biel, pra quê? E faz parte do jogo, não tem problema ficar provocando, entendeu? Mas alguém vai ter que voltar. Se tá, mesmo que seja uma brincadeira, não sei o quê, eles fazendo isso, eles não estão levando o jogo a sério, ainda mais zoando alguém que eles não conhecem como eu. Então eu não vou saber se. Eu não vou ficar olhando se eles estão zoando ou se eles estão sendo sérios, concordam comigo? Beleza? Pra quê? Porque sim. Ele é doido, amigo. Quem? Aí eu ia dar uma zoeira, aí eu ia falar, quem te perguntou, né? O Matheus foi mais esperto, ele acabou comigo no argumento, né? Obviamente o Matheus, beleza? E o Biel ficou falando pior, Nico, né? Ficou aí zoando, falando mal de mim, que é bem triste, né? Inclusive desrespeitou o VIP do Marcelo, falando que sinceramente o VIP foi de plantas. O Matheus já começou daquele jeito. Aí eu perguntei, que planta? E aí o Biel falou que todos concordando com o Matheus, obviamente. O Cal também concordou. Eu perguntei, eu sou planta? Eu falei meu ovo ali, mas obviamente zoando, né? Eles também não tem que analisar se o que eu falei de meu ovo foi zoando ou não. Porque isso aí é de homem, isso é ridículo, né? Você não tá acabando com o seu argumento. Você não tá acabando com o seu oponente no argumento ou você ficando de ad hominem, né? O BBB é um jogo de embate verbal, um jogo sério de debate. Você ficar fazendo esse negócio, você não vai pra frente. Que eu fiz isso, fiz mais brincando, né? Mas claro que se fosse de uma maneira séria, num debate sério, eu não faria isso, beleza? Aí eu falei, enquanto isso o geral dormindo aí. Aí o Biel abusando, isso sim, eu tô jogando. Cuidado, bem, seu castelo vai cair, não adianta, meu bom. Diz o Matheus. E eu falei, você vai ser o primeiro a sair se continuar desse jeito. Bom, a gente não pode ser soberbo. É óbvio que todos têm chances iguais, não é porque ele tá sendo soberbo que ele vai sair. Mas eu falei assim que se ele continuar desse jeito, ele acaba saindo, porque querendo ou não, acaba gerando uma rejeição. E é verdade. Não foi uma soberba da minha parte. Eu falei algo que querendo ou não é verdade. Ele tá se achando, né, se achando bonzão aí, né, achando que vai ficar. E isso aí acaba tirando o público. Isso não quer dizer que ele não vai escapar de algum paredão. Pode ser que ele pegue alguma planta, como ele tá dizendo tanto aí, que tem planta, e pode ser que ele fique. Pode ser que ele não seja eliminado e tá tudo certo. Ainda tem as provas também por acontecer, ainda vai ter prova de imunidade, vai saber se não vai ter Big Fone, se não vai ter prova do anjo também. Então tudo pode acontecer. É um jogo muito concorrido sem dúvidas. Além de tudo, todos eles tinham participado da prova desse timinho aí. Entendeu? Tinha participado do Tutu, se não me engano, tinha participado do Biel, Matheus. Todos eles ali tinham participado dessa primeira prova. Várias pessoas não participaram, mas a galera do grupo deles ali inteirinho ali que tá provocando acabou participando, que é perigoso, né? Aí ele aqui, veremos, eu tô aqui para jogar, não se escorar. Tô aqui pra jogar e me pintando de planta, sendo que eu sou um dos que mais estão me movimentando aqui. Matheus, se escolhem seus amigos. Aí o Biel, o Cal, velho, vai nessa. Cara, isso aí é o seguinte, cara, esse argumento, cara, de jogador de Big Brother, cara, de que eu venho pra jogar, é totalmente ridículo, cara. Vamos pegar, por exemplo, o Felipe Prior, que obviamente é pra cima, entendeu? A gente tem que lembrar que o Prior, é só um exemplo, é um jogo tipo de jogador que acabou subindo a dose demais no jogo, entendeu? Ele acabou subindo a dose demais, por isso foi eliminado. Era um cara que não tinha tanta estratégia, tanto que ele acabou sendo eliminado para Manu Gavassi. Eu nem cheguei a assistir esse BBB na época, entendeu? Mas eu cheguei a ver vários cortes onde o Prior, de fato, ele acabava subindo a dose do jogo, entendeu? Um exemplo disso, por exemplo, é o Rodrigo Mussi do BBB 22, do BBB do Arthur. Entendeu? É um cara que foi pra jogar, mas subiu a dose. E o que o Matheus tá fazendo aqui? Ele tá falando que veio pra jogar. Beleza, ele veio pra jogar, só que ele tá subindo a dose do jogo, se achando, zoando alguém que ele nem conhece. Pode ser que o que ele tá fazendo é só zoando, só pra entrar na mente. Mas nenhum jogador é campeão fazendo o que ele tá fazendo, entendeu? É claro que o jogo, ele não tá, talvez não esteja ligando pro creme, mas é aquilo que eu disse. Eu entro no jogo pra ganhar. Depende se o jogo tá valendo R$50, R$30, R$20, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, que esses BBB novo estão chegando nesse prêmio. Eu não entro pra poder ficar fazendo isso que ele tá fazendo, essa coisa ridícula aí, entendeu? O jogo ele tem que ser muito mais sério do que isso. Pra você conquistar o público, pra um BBB como esse, ao mesmo tempo que você tem que ter um jogo ótimo externo, que é com o público, que o público é o seu chefe, ele que decide que você fica, é o público que decide quem que ele quer continuar assistindo dentro daquela casa. Você tem que lembrar que você tem que ter uma relação também
boa com os jogadores, que é no jogo interno, entendeu? Foi o que o Thiago Leifert falou, por exemplo, sobre a VTube. A VTube teve um ótimo jogo interno, porém um péssimo jogo externo. Foi eliminada com 96% dos votos quase na reta final do jogo, no seu primeiro paredão, porque o jogo externo dela era ruim, mas o interno é bom. Você tem que saber fazer uma intercalação perfeita entre os dois, senão você não vai pra frente, e o Matheus não tá começando bem, ao meu ver. O Bioki, nós vamos em você, amigo. Menos, né, amigo? Vamos tirar você sendo o primeiro eliminado. Eu vou. Não precisa, fique com você. Tenha calma, Matheus, pra ele também. Que isso? Já tô entregando estratégia logo cedo? Ou seja, os caras já estão entregando que vai me colocar no paredão, velho. Tá ligado? Imagina na primeira semana chegar lá um grupinho, nem conhece a outra pessoa e fala, eu vou te colocar no paredão. Mas enfim, esses caras tá nítido que não foram pra ganhar, pra poder tá jogando desse jeito, né? Enfim, né? Isso é uma coisa que nem dá pra explicar, né? Dia 21/5, uma quarta-feira, dia de festa, né? Muita gente dizendo, vai ser festa, não vai ter nada. O cacete que não teve, meu amigo. Quarta-feira foi movimentada. E vamos passar aqui tudo pra vocês o que aconteceu, beleza? O líder Marcelo tinha que vetar alguém da festa. E quem ele vetasse da festa não iria participar da prova de imunidade amanhã, que ia ter na quinta-feira, no dia 22. Tá certo? Ele disse que o Marcelo a qualquer momento pode falar o nome do seu vetado. O Marcelo vetou o Matheus. Ficou se achando tanto, se fudeu, meu amigo. Por isso que eu falo, humildade sempre, entendeu? Senão você pode acabar sendo vetado de alguma coisa. Você ficou arrumando encrenca com todo mundo, você não era o bonzão, foi vetado. O Matheus foi vetado pelo líder Marcelo. O Marcelo não vai poder participar da prova de imunidade. Mas, porém, antes, vamos ver a discussão que teve, né? Ele falou que o Matheus não disputa imunidade amanhã, já era de se esperar, né? Porém, às 4h30 da tarde, o Big Fone tocou. Quem será que atendeu o Big Fone, tá certo? O Big Fone, ele tocou às 4h30 da tarde, no dia que ia ter uma festa, tá certo? Quem atendeu, vamos ao resultado, foi o Matheus que atendeu o Big Fone. Será que vai ser uma coisa boa? Será que vai ser coisa ruim? Será que ele vai se mandar pro paredão? Será que ele vai ter algum poder muito gigante? Foi o Matheus que atendeu o Big Fone. 1 minuto depois do Big Fone ter tocado, nessa hora quase ninguém estava no grupo, só o Matheus estava lá. O Matheus que foi soberbo com a gente, que foi vetado da prova de imunidade. O que ele ganhou? Ganhou imunidade! Matheus está imune. Foi tão soberbo, mas no final acabou ganhando uma imunidade. Parabéns, Matheus. É isso aí. Não é porque você é soberbo que você não vai ter benefício bom no jogo, não é mesmo? Você acabou ganhando aí uma imunidade. Parabéns aí ao Matheus, beleza? Matheus está imune e não pode ser votado. Logo em seguida, obviamente, eu já conversei com pessoas próximas a mim. Eu já cheguei a conversar com Fabiana, com o Marcelo, com o Gioski, sobre alguma estratégia de tentar já colocar, por exemplo, o Cal ou o Biel, né? Que seriam, obviamente, ali nossos próximos alvos, e até mesmo o Tutu, que não faz parte da nossa aliança, é um cara mais forte que tem ali apoio de algumas pessoas no grupo, que já é meio das antigas, assim, já é um cara que eu já conhecia de fora. Mas o Matheus imune, obviamente, não dá pra fazer muita coisa, beleza? Tanto que eu pergunto pro Marcelo, no líder você pretende ir no Cal ou no Biel? Aí o Marcelo falou, espera a prova de hoje, ou seja, o líder Marcelo já dando indício que iria já em um dos dois, né? A gente não sabe exatamente o que iria acontecer. E esse foi o dia 21/5, a festa, beleza? Nesse dia eu e o Joss que tava jogando GTA, foi o dia inclusive que a gente gravou na Cloud Remix, inclusive tá postado no canal vídeo de GTA V, beleza? A gente curtiu bastante, deu uma zoadinha lá no grupo, beleza? A festa não teve muita coisa demais não, mas enfim, o Matheus foi imune. Então temos por enquanto o Marcelo líder da semana, o Marcelo vai mandar alguém direto pro paredão, e o Matheus que pegou a imunidade, não pode ser votado pelo líder, pela casa, nem por ninguém. O Matheus tá salvo dessa primeira semana, beleza? No dia de amanhã vai ter prova de imunidade, a pessoa que ganhar essa prova vai ficar imune e não vai poder ser votado também para esse paredão, beleza? Nem o Marcelo nem o Matheus vão disputar a prova, eles que tiveram na prova do líder, hein? Nenhum deles vai disputar a prova de imunidade. Será que é um indício pra gente tentar ganhar, ou o Gioski tentar ganhar, ou outra pessoa ganhar? Vamos ver o que vai acontecer. Esse, portanto, foi o dia 21, feito com sucesso. Vamos para a prova de imunidade, vamos acompanhar quem que conseguiu ganhar essa prova de imunidade na primeira semana, quem mais ficou imune, além do Matheus e além do Marcelo, que já é o líder, nem pode ser votado. Vamos ver o que aconteceu. Choice.
podemos ser votar na primeira semana, gente. Que disputa insana. Foi insana, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nesse dia, eu tava voltando da faculdade, eu tava no ônibus no meio da prova. Eu tinha que ficar o tempo todo prestando atenção no ponto que eu ia descer. Imagina ter que disputar uma prova de conhecimentos gerais com perguntas, sem poder pesquisar. Lembrando que você pode pesquisar. Quem responder a primeira pergunta, o primeiro que responder a pergunta ganha. Não importa se você foi no ChatGPT, não importa se você foi no Gemini, não importa se você foi no DeepSeek, não importa se você usou algum IA, não importa. Quem responder primeiro responde. E eu sem nada comigo, sem chances nenhuma, eu consegui ganhar essa prova de imunidade, velho. Isso que é jogador competitivo. Ele não analisa o dinheiro do prêmio. Ele joga, ele tem raça, ele tem determinação em qualquer competição que ele está inserido. É sobre isso. Porque se não fosse pra jogar, nem estaria na competição, nem jogava, entendeu? Nem levava o jogo a sério. Então eu levei o jogo a sério. E nós estamos imunes na primeira semana e não podemos ser votados. E nós estamos livres do paredão. Sendo assim, Marcelo líder, eu e Matheus, que estamos sendo rivais, estamos tendo problema com outros, estamos imunes, nem podemos ser votados. Outras pessoas têm chance de ir no paredão, portanto. Então é isso, pessoal. Estamos imunes e livres do paredão. Cacazito! No dia 23, Tutu, Cal e Biel. Os três desistiram do jogo, pessoal. Tutu, Cal e Biel estão fora do BBB 25 virtuais, acabaram desistindo do jogo. No dia anterior, no dia 22, no mesmo dia que eu ganhei a prova de imunidade, quem tinha desistido também foi a Camis Ferreira. 4 jogadores a menos simplesmente em uma semana, tá certo? Os jogadores que eu tive problema, a Camis, que não chegou a aparecer no jogo, acabou desistindo do jogo, beleza? Então a gente tivemos 4 baixas em apenas 2 dias, tanto o Camis Ferreira quanto o Tutu, Biel e Cal. Muito triste a gente ter desistência, né? A gente fica sempre muito triste, né? Seria legal se o jogo tivesse com todos eles até o final. Beleza, eu tentei conversar com todos eles, beleza? O único que não me respondeu foi o Biel. Primeiro o Cal aqui, eu conversei com ele. Perguntei, e aí, vai jogar mais não BBB virtual? Oi, não, eu não quero mais. Biel, e aí, vai jogar mais não BBB virtual? Não falou nada. O Tutu, por que você não vai jogar mais não? Não posso, meu horário não permite. Ah, entendi, mano, beleza? Portanto, Tutu, Biel e Cal desistem do jogo, isso no dia 23, no dia 22, no dia passado que teve a prova de imunidade, a Camila já tinha desistido. Portanto, a gente tem 4 participantes a menos do reality por enquanto, sem contar o eliminado da semana que a gente vai ter ainda. Beleza? Vamos ver como que vai ser a formação do paredão, quem que tanto vai sair. Beleza? Sem Biel, sem Cal, sem Tutu, quem será que o líder Marcelo vai indicar o paredão, já que o Matheus, que é seu alvo número 1, está imune? Dia 24, dia de queridômetro. Vamos ver o queridômetro dos participantes. Eu, Cacazito, tive 5 corações, contando comigo mesmo que votei em mim mesmo. Eu só votei em mim mesmo porque as outras pessoas estavam votando nelas mesmo. Entendeu? Então eu votei em mim mesmo também. Eu não ia ter votado em mim mesmo com coração, mas eu votei porque as outras pessoas também votaram. A Arusa me deu um coração apaixonado. É o coração normal, eu recebi da Alexa,
do Marcelo, da Fabiana e do Gioski. E eu recebi um biscoiteiro do Matheus. Ô Matheus, biscoiteiro com base em quê? Quando que eu fiz alguma coisa pra chamar atenção? Eu te desafio a você mostrar uma vez que eu fui biscoiteiro, alguma vez que eu mostrei se alguém que chama atenção, porque biscoiteiro é quem faz as coisas pra se aparecer e chamar atenção. Fala um momento que eu fiz isso, eu te desafio aí a citar. Se você citar em algum momento, eu deixo o jogo, tá bom? Beleza? Engraçadão, né, Matheus? Biscoiteiro, né, cara? Você tem uma rivalidade tão grande, você não é nem planta, cara. Você pode não ser planta, só que você usa os adjetivos para as pessoas nada a ver. Você chamou eu de planta já, eu me movimento. Agora é biscoiteiro. Eu sou planta ou sou biscoiteiro? Me decide, né, meu irmão? Você me deu biscoiteiro no queridômetro, porra? O queridômetro do Matheus. Eu, Alexa e Gioski demos mala. Eu dei mala no sentido que eu quero que ele vá embora. Nem sei qual o sentido de mala. Mala pode ser uma pessoa chata, mas ele é chato mesmo. Então eu dei esse mala. Marcelo e Fabiana deram biscoiteiro pro Matheus, que é verdade. Ele sim merece biscoiteiro, porque ele faz esse negócio pra ficar chamando atenção e se aparecer. E o Matheus foi o único que deu coração pra ele mesmo. Nem a Arusa, que se dá bem com todo mundo. E eu não tô criticando a Arusa não, gente. Pelo amor de Deus, a Arusa se dá bem com todo mundo porque é verdade. Não tô falando uma questão de jogo, tô falando isso porque ela é meiga, é carinhosa. Nem ela deu coração pro cara, velho. Nem ela, entendeu? Não deu emoji negativo, mas nem ela deu coração pro cara. Só ele deu coração pra ele mesmo. Impressionante. Queridômetro do Gioski, meu amigão. Eu, Alexa, Marcelo, Fabiana, Gioski demos coração pro Gioski e o Matheus deu a mala querendo que o Gioski vá embora. É recíproco, né? Queridômetro da Fabiana. Eu, Arusa, Marcelo e Gioski demos coração. Alexa deu biscoiteiro pra Fabiana. Não concordo com a decisão da Alexa. E o Matheus deu mala pra Fabiana querendo que ela vá embora do jogo. Sem ela ter feito nada demais pro cara, né? Sem problema nenhum. Mas enfim, é isso, né? Queridômetro da Arusa. Marcelo, Fabiana, Gioski e Matheus deram coração. Eu dei carinha carinha apaixonada para a Arusa. E a Alexa deu esse emoji aí, querendo dizer que é uma pessoa chata, né? Segundo o João Lucas, o administrador, esse emoji significa que é uma pessoa chata. Queridômetro do Marcelo. Marcelo recebeu o coração de mim, da Arusa, da Fabiana, do Gioski, e recebeu planta da Alex e do Matheus, entendeu? Mesmo o Marcelo sendo líder na primeira semana, o que não quer dizer nada, claro. Não é porque a pessoa é líder que ela não é planta, mas o Marcelo recebeu planta aí. Não concordo também, acho que o Marcelo é alguém que se movimenta sim, mas pode ser que nesse jogo ele não tenha se movimentado o suficiente, né? Mas querendo ou não, pode ter estratégias boas e vamos ver o que ele vai fazer aí desse bebê. Tem que se aparecer mais todos tem que aparecer mais sim. Entendeu? Porque é um jogo sério. Queridômetro do Cano. Alexa, Marcelo e Gioski deram planta para o Cano. Eu e Fabiana demos coração. Matheus deu mala. Eu dei coração pro Cano. Eu concordo que o Cano ele foi bem planta no jogo. Até ele não tinha falado nada no jogo. Mas eu dei coração porque eu gosto muito dele. E é alguém que eu protegeria ele pelo menos nessas primeiras semanas. Então eu fui coerente dando coração. Por ser alguém que eu gosto, alguém que eu protegeria. Apesar de não estar participando do jogo. E o BBB sendo um jogo muito sério. Um jogo de comprometimento. Um jogo onde você tem que aparecer. Onde você tem que jogar. Você tem que jogar contra o tempo todo. Entendeu? Como diz o Sêneca. Não é porque temos pouco tempo, é porque desperdiçamos muito, não é verdade? E esse queridômetro aí, esse daí é da Tatiana. A Tatiana recebeu planta de mim, da Alexa, do Marcelo, do Gioski e do Matheus. E a Fabiana deu coração, beleza? A Tatiana não apareceu no jogo, não é uma pessoa que eu protegeria no jogo, é muito pelo contrário. Com a saída dos meninos, a minha maior chance de escolher alguém pro paredão seria ela, já que o Matheus está imune, que é meu alvo número 1. E aqui o queridômetro da Alexa, só 3 pessoas votaram. O Marcelo deu planta e o Matheus também. E eu dei coração pra Alexa, porque é uma pessoa que eu tenho bastante respeito. É uma pessoa que a gente se dá muito bem. E por último, o queridômetro do administrador, verdade. Eu e a Arusa demos coração apaixonado pra ele, o Marcelo deu coração e o Matheus deu mala pro administrador. Deve ter sido zoando, né? Porque o administrador não tem nenhum problema com o Matheus, né? O Matheus deve ter feito isso zoando com certeza. Não deve ter levado esse queridômetro a sério. No dia 25, às 5 e 6 da tarde, o João Lucas revelou que a prova do anjo vai ser decidida por Big Fone. Vamos acompanhar quem foi que atendeu o Big Fone. E atendemos o Big Fone, pessoal! É isso aí, ganhamos a prova do anjo que foi decidida por Big Fone. Às 5 e 6 da tarde o João revelou que a prova do anjo ia ser decidida por Big Fone, lá por umas 6h49 aproximadamente. Tá aqui o horário que eu atendi o Big Fone.
foi às 6h49, beleza? O Joski atendeu um pouquinho depois de mim. Eu e o Joski ficamos fazendo plantão no Big Fone, ficamos de olho o tempo todo, porque a gente sabia que esse Big Fone tinha chance de tocar, beleza, pessoal? A gente conseguiu aí, portanto, atender esse Big Fone, ainda bem. Tá certo, pessoal? Eu e o Joski já tava de olho já desde o início, beleza? Vou até estar mostrando aí o áudio pra vocês, quem já estava de olho já desde o começo, sobre esse Big Fone. A gente ficou fazendo plantão, beleza? Fala, irmão, tô só de olho aqui, viu? Tá a mensagem ali no rascunho, entendeu? Assim que ele mandar... Eu tô aqui com o celular aberto, inclusive, deixei a tela desbloqueada. Assim que ele mandar, eu pá! Eu já mando. Entendeu? Tá a mensagem ali de rascunho e já era. Beleza? E é isso aí, pessoal. Conseguimos atender o Big Fone. Tá certo, pessoal? Eu tive que imunizar alguém e eu escolhi imunizar o Gioski, que não estava imune ainda. Eu escrevi, vou imunizar o Gioski para não correr risco de ir ao paredão nessa primeira semana. Gioski tá imune. Gioski está imune nesse paredão. Aí o Gioski, aí, valeu, irmão, tamo junto. Esse foi o dia 25, prova do anjo. Ganhamos mais uma prova, pessoal. Ganhamos já 2 provas já ao total. Passamos o Matheus, passamos o Marcelo ao total em dinâmicas nessa primeira semana. Ganhamos já 2 provas. Além de eu ter ficado imune por ter vencido a prova de imunidade, eu pude imunizar alguém. Eu imunizei o Gioski, beleza, pessoal? Vamos pra cima! O dia 25 não parou por aí. Além da prova do anjo que a gente teve, onde eu acabei ganhando, atendendo o Big Fone, eu ainda imunizei o Gioski, todos vocês sabem, ainda teve formação do paredão. É hora de formar a Berlinda. 3 pessoas vão para esse paredão e tem chances de ser eliminadas do jogo, tá certo? Vamos começar vendo tudo o que aconteceu. O líder Marcelo acabou indicando o Cano para o paredão. Não tenho aqui registros desse acontecimento, mas ele acabou indicando o Cano para o paredão. Ele nem conseguiu aparecer no grupo por estar bastante ocupado, mas ele indicou o Cano para o paredão, beleza, pessoal? O Cano aí, que é um cara que eu elogiei, um cara que eu gostei bastante, mas que não se movimentou no jogo, evidentemente. Ele acabou indo para o paredão direto pelo líder, já que o Matheus, obviamente, já estava imune e não tinha muito o que fazer. Vamos descobrir em quem o Cacazito votou nessa primeira semana do BBB 25 virtual. Boa noite, João Lucas. O meu voto vai na Tatiana. Alguém no meu grupo vai acabar indo para o paredão. Estou tentando formar um paredão mais fácil para que meus aliados fiquem, já que Tatiana não anda se movimentando no jogo. E, para ser sincero, nem o Cano, né, que já está no paredão. E pelo voto ser para ficar, acredito que a melhor estratégia seja indicar as pessoas que têm mais chance de sair e que têm menos torcida. Portanto, esse meu voto vai na Tatiana, uma pessoa que eu já tive problemas de forma, uma pessoa que eu tive problemas já em relação à personalidade. Então eu vou acabar votando nela. Vamos ver como que vai ser essa formação de paredão. Meu voto é na Tatiana. Meu amigo Joski também deu o seu voto para esse paredão. Boa noite a todos. O meu voto pro paredão vai na Tatiana, tá certo? Mas meu voto seria esse, beleza? Obrigado aí. As 2 pessoas mais votadas pela casa foi para o paredão. Vamos descobrir quem tanto foi para o paredão. Esse empate que tivemos entre Alexa e Fabiana. Alexa foi votada pela Arusa. A Arusa votou na Alexa e quem votou na Fabiana foi o Matheus, que já estava imune. O Matheus acabou mirando na Fabiana, já que eu e o Joski estavam imunes. O Marcelo era o líder, então só tinha sobrado a Fabiana para o Matheus votar. O Matheus acabou votando na Fabiana e a Fabiana acabou ficando nesse empate. Os 2 mais votados iriam pela casa. O líder Marcelo desempatou e mandou a Alexa para o paredão. Portanto, Alexa está no paredão junto com o Cano nesse momento, tá certo? E além da Tatiana, que foi a mais votada com 2 votos, a Tatiana foi votada por mim e pelo Joski. Eu e o Joski acabamos mandando a Tatiana direto para o paredão. Vamos ao resultado do primeiro paredão da temporada, que já aconteceu ainda no dia 25. Vamos anunciar a primeira pessoa que votou no paredão. Depois eu anuncio as porcentagens. A primeira pessoa a voltar para o jogo é o Cano. Parabéns, você não foi eliminado. Agora vamos ao resultado. A eliminação está entre Alexa e Tatiana. A pessoa eliminada de hoje não teve mérito nenhum de estar nesse jogo. Sequer ela apareceu, nem apareceu aqui no grupo e no jogo. Mesmo assim recebeu votos para ficar. Mas foi em vão. Acho que vocês sabem a eliminada de hoje, né?
A eliminada de hoje com 119 votos e 22,12% dos votos é Tatiana. Você está eliminada do jogo. Muito obrigado pela sua inútil participação. Portanto, esse foi o resultado do paredão. Tatiana acabou sendo o jogo e foi a pessoa que menos apareceu no jogo. Ela e o Cano não apareceram de maneira alguma. Nem ela e nem o Cano. Quem foi eliminada acabou sendo a Tatiana, minha amiga Alexia, que eu gosto muito, acabou sendo a mais votada com 235 votos. Estive lá, não ia deixar ela sair de jeito nenhum. Falta aparecer um pouco mais também, mas a gente ajudou ela independente disso. Beleza? Com 43,68 foi a mais votada para ficar com 235 votos. Cano com 184 votos teve 34,20. A Tatiana teve um pouco menos e acabou saindo, portanto, Tatiana está eliminada do jogo, beleza? Já temos Camis, a Camis Ferreira, o Biel, o Tutu e o Cal que desistiu do jogo, e a Tatiana eliminada. Já tivemos 5 pessoas fora do jogo, a gente continua no jogo, vamos se manter firme para a próxima semana. Dia 26/5, dia de Sinceralho. A gente tinha que escolher o nosso maior aliado e dizer quem que a gente quer fora do jogo. Vamos ver como se saiu o Cacazito, o Gioski e Fabiana. Vamos ver o decorrer, como que aconteceu aí o nosso Sinceralho nesse dia do dia 26. Boa noite a todos, simples e objetivo, meu maior aliado no jogo é o Gios, que é o cara que me sustenta, é o cara que me salvaria contra qualquer pessoa, independente da pessoa que fosse. Meu maior aliado aqui dentro, a gente se alia e vamos jogando isso aí, curtindo esse jogo aí, montando estratégias e sobrevivendo como se fosse um jogo de vida real e protegendo nosso maior aliado, levando o jogo a sério. Eu quero o Matheus fora do jogo, soberbo, arrogante, entendeu? Gosta de ser arrogante, acho que já ganhou o jogo, mas aqui ninguém ganhou não. O jogo ele tá aberto para todos, entendeu? Todos podem ser vitoriosos, perdedores aqui, entendeu? Não tem problema nenhum jogar, deixar de ser planta, né? Mas o jogo dele subiu a dose, como muitos participantes de BBB normal, que subiram a dose no jogo e acabaram sendo eliminados, como muitos acontecem. Eu quero o Matheus fora do jogo, não é nada pessoal, é só sobre jogo. Espero que pessoalmente ele não seja um cara soberbo quanto ele é no jogo. Boa noite a todos, sobre o meu sinceralho, faço das palavras do Cacazito as minhas. Ele é meu maior aliado aqui dentro, é um cara que eu sei que eu posso contar, que vai estar lá por mim. Da mesma forma que ele sabe que eu tô lá por ele e que ele pode contar comigo. Nós não somos parceiros somente nesse jogo, mas como fora daqui e na vida também. E o cara, a pessoa que eu quero ver fora desse jogo, definitivamente é o Matheus. Como o Kaká colocou, ele aparenta soberba, avareza, características que geralmente não são bem vistas pelo público. E eu acredito que só provocar as pessoas por provocar, acredito que isso também não vai ser bem visto pelo público. Eu acho que se tiver que zoar o próximo, tiver que devolver na mesma moeda ou provocar pra tá movimentando o jogo, eu acho que isso tem que ser feito de uma maneira inteligente e bem colocada, sabe? Vou usar um exemplo aqui, tá? Deixando claro que eu não estou romantizando atitudes ou pessoas negativas, beleza? Mas vamos colocar o exemplo aqui de vários personagens ficcionais em filmes e séries. Às vezes tem aquele vilão, aquele anti-herói que o público gosta muito. E aí você pensa, por que o público gosta de um vilão ou um anti-herói? Geralmente porque se conectam com esse personagem, geralmente porque esses personagens demonstram um nível de esperteza ou inteligência muito grande. Não estou afirmando aqui que o participante Matheus é burro ou qualquer coisa do tipo. Eu só estou afirmando que eu acredito que certas provocações por parte dele, né, certas provocações ou zoeiras, acredito que não foi muito bem colocado. Acredito que só foram bobas e tal, sabe? Sem ser de uma maneira muito lógica. Vou usar um exemplo. Não estou afirmando que foi dessa forma que ocorreu em alguma situação por aqui, beleza? É a mesma coisa de que chegar e falar, ah, sua mãe é gorda. E ao invés de devolver a zoeira num nível mais inteligente, simplesmente devolve e fala, ah, sua mãe que é. Não estou afirmando que foi dessa forma que aconteceu alguma provocação por aqui, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer, entendeu? Devolver dessa forma não é muito inteligente. Enfim, a conclusão é que ser vilão aqui dentro, dentro do jogo, não é bem visto pelo público, e é por isso que eu acredito que ele merece definitivamente sair do jogo. Não adianta só bancar o lobo solitário e achar que vai ser o destemido sem aliados. Em qualquer tipo de jogo, grupo, enfim, qualquer coisa que a gente for fazer na vida, é importante ter aliados para poder contar. Ninguém faz nada sozinho. Mas deixando claro, como Cacazito, que isso aqui é um jogo, né? Pelo menos da minha parte, eu trato tudo isso como ficcional. Fora daqui, não conheço a pessoa do Matheus, não sei se ele
tem esse tipo de característica que está demonstrando aqui dentro, entendeu? Então estou tratando isso apenas como ficcional, diversão, entretenimento, que é o que a gente está fazendo aqui, beleza? Não conheço a pessoa do Matheus fora daqui, entendeu? Não sei se ele é dessa forma, mas deixando claro que eu estou referindo a ele dentro do contexto ficcional aqui do jogo, beleza? É isso, tamo junto, valeu! Essas foram as declarações de Cacazito, Gioski, Fabiana e Matheus que participaram desse Sincerário, além do Marcelo que também acabou participando. Mais tarde, confusão se desencadeou no grupo, um debate sério, um debate verbal sério aconteceu no grupo. Comente vocês quem que vocês acham que se saiu melhor desse debate verbal aí, envolvendo Cacazito, Matheus e Gioski. Marcelo também esteve envolvido na discussão. O que será que aconteceu? Que vergonha, hein, Matheus? Que vergonha. Você disse tanto aí que não é pra ser planta, mas passou vergonha no Sincerário, você não teve nenhum argumento. O BBB não adianta você só se posicionar e você ter coragem. Você tem que ter embasamento naquilo que você fala do seu adversário. Você tem que pegar alguma coisa que o seu adversário fez e falar de uma forma simples sobre o que o adversário fez. Você só está atacando a honra das pessoas, você não está jogando. Você não está jogando, entendeu? Você só passou vergonha. Mesmo que você escape de algum paredão, cara, porque eu não sou soberbo que nem você pra dizer que você vai sair, você não falou nada com nada, cara. Tá aí a vergonha que você passou, entendeu? Nem pra parcelar a vergonha você passou, você nem pra parcelar. Foi o que o Joski disse, você nem parcelou a sua vergonha, velho. Você passou à vista e pior, essa vergonha ainda veio com juros ainda, entendeu? Não foi sem juros, você comprou à vista com juros ainda por cima. É pior, ainda você vai pagar como se fosse uma taxa gigante, uma taxa de imposto. Você passou uma vergonha tão grande, cara, que é insuperável, cara. Mesmo que você volte a algum paredão, nem sei o que vai acontecer no jogo, cara, foi vergonhoso, cara. Pra um cara que se diz que é jogador, que critica as plantas, que vai estar lá pra acabar com as plantas, o público iria gostar de um jogador desses? Um jogador do perfil desses? Passou vergonha, amigo. Desculpa, tá? Dia 27 já começou louco! Ou talvez não. O Big Fone tocou. Vamos ver quem é que atendeu. Jair Bolsonaro, eu só quero a tua rola encaixada na minha chave.
Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Ai, cara, meu Deus do céu, velho. Às vezes você jogar tanto, você ser tão competitivo, é tão louco, velho, que você acaba sendo trollado, velho. Eu pensando que o Big Fone era de verdade, mas o Big Fone era fake dessa vez, entendeu? Ele mandou esse áudio aí. Pelo menos não foi gemidão, né, cara? Tá louco, imagina se fosse um gemidão, entendeu? Áudio muito engraçado. Acabei sendo trollado. Eu esperando que fosse uma indicação paredão, eu esperando que fosse pra indicar o Matheus, já ia mandar logo o Matheus pro paredão. Mas o Big Fone era pegadinho, o Big Fone não teve nada demais, beleza? Esse Big Fone das 1 da tarde, portanto é fake, não aconteceu nada. Nesse dia 27 tem prova de imunidade. Vamos ver quem vai sair melhor. Vamos acompanhar a prova de imunidade e ver quem vai ser imune nessa segunda semana e escapar do jogo. Lembrando que na primeira semana Matheus ficou imune, acabou salvando do paredão. Marcelo foi o líder. Cacazito também ficou imune. E Gioski foi imune pelo anjo. Tivemos 4 imunes. Quem será que vai ser imune? Será que vai ser um desses 4? Será que vai ser uma pessoa nova? Quem será que vai acontecer? Quem será que dessa vez vai ganhar? Vamos acompanhar a prova de imunidade. Mais uma imunidade, pessoal, são 2 imunidades, sensacional! E essa prova foi sensacional porque a gente simplesmente acertou todas e ninguém acertou nenhuma pergunta. A prova não foi disputada. Diferente daquela primeira prova de imunidade que o Biel acertou, a Arusa acertou, o Gioski acertou também. Foi uma prova bem acirrada entre eu e a Arusa principalmente. Que, claro, eu acabei ganhando aquela prova, mas essa prova foi mais louca ainda porque a gente acertou todas, pessoal. Não teve a chance nenhuma de algum adversário ganhar da gente. A gente ficou imune de lavada, acertando todas as 3 perguntas. Beleza? Vamos pra cima, estamos imunes pela segunda semana consecutiva sem chance de ir ao paredão, pessoal. Vamos pra cima! Jogador impiedoso. Aquele que indica o paredão. Aquele que imuniza. Aquele que pode fazer vencer provas. Aquele maluco que pode te destruir no jogo. Te levar para alguma dinâmica louca como talvez o quarto branco. Te destruir. O impiedoso Big Fone voltou de novo. Vamos acompanhar como é que foi. Portanto, o Gioski atendeu o Big Fone 1 da tarde, dessa vez o Big Fone não era fake, né? Que bom, né? Bom, porque o nosso aliado Gioski acabou atendendo. O Gioski tem um poder importante agora em suas mãos. Ele conseguiu um poder supremo e com esse poder ele vai poder vetar alguém na prova bate-volta. Ou seja, vamos supor, por exemplo, o Matheus, que é nosso alvo. Se a gente indicar ele pela casa, ele simplesmente pode ser vetado na prova bate-volta, o que é ótimo. Inclusive a indicação do líder, quando indica, também não tem prova bate-volta. Então, é o seguinte, se o Matheus não ganha a prova do líder, ele basicamente está no paredão, entendeu? É insuperável, é muito difícil ele escapar do paredão, entendeu? Isso vai depender se vai ter alguma dinâmica onde ele pode acabar ficando imune e de repente acabar vencendo, né? Mas o Matheus, o nosso rival aí, pode ser que vá pro paredão essa semana, que não foi bem nesse sinceralho, acabou passando muita vergonha. Vamos ver como é que vai acontecer as coisas. O Marcelo, que foi líder na primeira semana, acabou desistindo do jogo. Mas mais tarde acabou voltando pro jogo. O João deu essa chance porque não tinha acontecido nenhuma dinâmica onde podia acabar prejudicando os jogadores depois do Marcelo ter saído. Então o Marcelo acabou voltando pro jogo mesmo desistindo.
tá certo? No dia 29 vamos ter prova do líder. Essa prova do líder vai ser dividida em duas fases. A primeira fase da prova vai ser dividida em sorte, beleza? Você tem que escolher 2 números corretos, 2 pessoas apenas vão para a fase final. São apenas 2 números certos que você pode estar acertando, tá certo? E a segunda fase vai ser prova de conhecimentos gerais, naquela mesma onde eu acertei 3 perguntas lá, onde ao total eu já acertei 6, vencendo várias provas de imunidade. As provas de imunidade eu tô comendo, hein? Tô destruindo e vamos pra cima. Vamos ver como vai ser essa prova do líder que Cacasitos participa. Apesar de estar imune, participa também. Vamos ver como é que foi. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Arusa e Gioski conseguiram acertar os números, galera. Eu tentei, né, mas prova de sorte foi difícil, né? Talvez fosse prova de conhecimentos gerais, poderia ter sido outra história, mas achei criativo ter tanto prova de sorte quanto de habilidade, né? Porque assim, todos os participantes podem ter chance, né? Se for só de habilidade, geralmente só uma pessoa se beneficia, porque a pessoa geralmente vai ser uma habilidosa, por isso que nem todas as provas no BBB normal são, por exemplo, de habilidade, né? Ou de resistência só. Tem prova de sorte, às vezes tem prova de memória, né? É uma loucura, né? Mas Arusa e Gioski foram para a fase final da prova, vamos ver quem ganhou a liderança. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Gioski 10 é o líder da semana, pessoal. Gioski conseguiu vencer a prova e Arusa acabou ganhando a imunidade, beleza, pessoal? Gioski vai ter direito a indicar alguém ao paredão. Se o Matheus não for imune, a chance é muito alta dele ir. Arusa acabou ganhando uma imunidade e não tem chance de ir para esse paredão. Portanto, parabéns a tanto a Arusa quanto ao Gioski, que são pessoas que eu gosto muito, beleza? Gioski arregaçou na prova de conhecimentos gerais, né? A Arusa conseguiu acertar só uma pergunta, beleza? O Gioski foi o mais rápido nas perguntas para responder, né? Foram perguntas bem fáceis, né? Assim como as minhas também, até que eram perguntas fáceis também, né? Claro, não tô menosprezando de jeito nenhum, mas parabéns aí, beleza? Gioski foi o líder da semana, nossa, o Gioscão jogando demais, o Gioski conseguiu uma imunidade na primeira semana, agora é o líder, não pode ser votado, atendeu o Big Fone, conseguiu o poder supremo, jogando demais o Gioski, tá se movimentando no jogo, meu amigo! Vamos agora para o dia 30, que é mais uma formação de paredão e já vai ter eliminação nesse mesmo dia, pessoal. Vou explicar a dinâmica para vocês, beleza, pessoal? Arusa, Gioski e Cacazito não podem ser votados. O Gioski é o líder, Arusa foi imune na prova e Cacazito ganhou a prova de imunidade, não podendo ser votado também. Sobraram 5 pessoas para serem votadas, tá certo? Sobrou o Matheus, sobrou o Marcelo voltou pro jogo já nessa época, Fabiana, Cano e mais um, sobrou, vamos lá de novo, são 5 pessoas, Matheus, Fabiana, vamos lá, Matheus, Fabiana, Cano, Alexa, Marcelo, Cano, Matheus, Alexa e Fabiana são 5 pessoas que podem ser votadas. Mas o que vai acontecer nessa formação do paredão, beleza, pessoal? O Big Boss fez isso, o Big Boss pra mim doidou. Eu não concordo com essa dinâmica, mas o que aconteceu? O líder vai indicar uma pessoa, essa pessoa não vai ter direito já a jogar a prova bate e volta, tá certo? Logo depois o Gioski vai vetar mais uma pessoa ainda da prova bate e volta, beleza? Então dessas 5 pessoas já vão ter 2 pessoas que não vão disputar a prova bate e volta. E as outras 3 pessoas, sem serem votadas pela casa, já estão no paredão, porque não ganharam nenhuma das provas.
Eu não concordo com essa dinâmica, eu vou explicar por quê. Uma dinâmica assim só acontece quando tem apenas 4 jogadores, que é quando tem aquela prova do finalista, uma pessoa vence e as outras 3 pessoas acabam indo pro paredão. Mas com 8 pessoas no jogo sobrando, eu achei que faltou criatividade, coisa que não teve, na minha opinião, do administrador, mas a decisão final foi dele. Portanto, Marcelo, Alexa e Fabiana vão disputar a prova bate-volta. Isso porque o Gioski acabou indicando o Matheus pro paredão, o Matheus foi indicado pro paredão e o Cano foi vetado pela prova bate-volta pelo Gioski, que conseguiu o poder supremo. O Gioski, além da liderança, conseguiu o poder supremo, então ele vetou já 2 pessoas. Então por isso tivemos Fabiana, Alexa e Marcelo. Vamos acompanhar quem ganhou a prova bate-volta e se livrou do paredão. 2 pessoas vão se livrar do paredão. Nessa prova bate-volta e apenas uma vai pro paredão. Vamos ver o que vai acontecer. Nessa hora, a Fabiana já tinha escapado, acertando todas as 3 perguntas. Fabiana destruiu nessa prova bate-volta, sem dúvidas, né? A Fabiana acabou destruindo, beleza? Só sobrou a disputa entre a Alexa e o Marcelo. Nós podemos ver, já tá 2-1 para Alexa, beleza? Então, se a Alexa acertasse, já iria automaticamente se livrar na prova bate-volta. Porém, aconteceu uma injustiça do Big Boys, a gente ficou muito chateado como participantes, a gente que participa do jogo. A Alexa tinha acertado a pergunta, só que a internet do João Lucas, que é o Big Boys, acabou bugando. Ele acabou tendo uma atitude autoritária, dizendo: não, a Alexa não ganhou, porque eu que mando, eu que decido, beleza? Quem faz as regras sou eu que decido, beleza? Ela não ganhou, beleza? Então todos nós fizemos uma rebelião, fizemos uma justiça para que a vitória fosse dada a Alexa, tá certo, pessoal? Pois não seria justo com ela, já que ela tinha respondido primeiro a pergunta que o Marcelo, tá certo? A gente gosta do Marcelo, gosta da Alexa, mas a gente foi imparcial, tá certo? E a Alexa tinha que sim ganhar a prova. Nesse momento eu tinha até saído do grupo para fazer uma rebelião, e por conta de pressão nossa, o João Lucas acabou mudando a decisão e acabou dando a vitória para Alexa, graças à pressão nossa. Senão a gente não ia fazer mais parte do jogo, a gente ia acabar desistindo do jogo, porque a gente já estava suportando muita coisa que a gente não concordava mais, ainda mais essa dinâmica muito mal feita do paredão. Portanto, Alexa ganha a prova bate-volta e está livre do paredão. Sendo assim, temos um paredão formado com Marcelo, Matheus e Cano. Esse segundo paredão, o voto é pra ficar também, tá certo? O que é difícil de tirar o Matheus, com certeza, né? Porque o Matheus ele vai estar votando nele mesmo junto com pessoas que podem votar a favor dele, né? Então, sendo voto pra ficar, é difícil, cara. Foi uma luta intensa até o fim. A gente se dividiu em várias pessoas, tivemos várias torcidas. A gente se dividiu até o fim pra tentar salvar o Cano e o Marcelo. Foi a guerra. Foi o paredão da temporada. Quem será que se salvou? Quem foi eliminado? Será que o Matheus conseguiu perder pro Marcelo e pro Cano, mesmo o Marcelo e o Cano estarem divididos em 2 grupos diferentes, tendo pessoas onde querem fazer uma rebelião para tirar o Matheus que foi soberbo, o Matheus que não saiu bem nesse sincerão? Será que mesmo assim o Matheus vai ser eliminado? Será que o Matheus sozinho é um motivo a mais de ter mais força? De conseguir escapar desse paredão? De sair por cima de Cacazito e de Gioski? Mesmo não tendo um desempenho ótimo no Sinceralho? Quem será que venceu? Vamos acompanhar. Marcelo, tentaram te derrubar, mas foi em vão. Você permanece no jogo. O resultado desse paredão vai ser entre o Cano e o Matheus. Vamos ao resultado. Entre o Cano e o Matheus, vemos 2 pessoas muito importantes para mim e para todos nós. Sendo o Matheus um jogador nato, o Cano um jogador na dele, mais observador.
Mas o que faz um jogador ganhar esse jogo? Será que é se destacar ou ser observador? Será que vale a pena dar cara a tapa? Será que vale a pena ficar no seu cantinho e observar o jogo? Ambas estratégias são muito boas, até certo ponto. Mas hoje quem sai é uma pessoa muito querida por mim e por todos. E quem sabe, se tivesse se esforçado um pouco mais, teria ficado nesse jogo. Hoje o destaque ganha a estratégia. Com 24,24% dos votos, quem sai hoje é você, Cano! E eu fiquei tão triste, cara, com a eliminação do Cano, apesar dele não ter jogado, porque é foda, velho. Tipo, depois do jogo, ele falou, mandou uma mensagem, né? Deixou um recado pra mim, né? Tem um recado do eliminado geralmente no grupo. A Tatiana nem deu um recado na primeira semana. E o Cano deixou um recado, esse recado foi pra mim, cara. O recado foi pra mim. Ele disse que tá torcendo pra mim ganhar o jogo. Vou até ler aqui com vocês aqui o recado. A minha torcida vai para o Cacazito. Recado Cano pra você. Nessa hora deu um aperto no coração, pensando que a gente lutou pra caralho, velho, gente, entendeu? Tipo, não é um jogo sério, sabe? A gente tem coisas importantes na nossa vida, beleza, cara, mas é um jogo legal, cara, é um jogo onde a gente se diverte, é como se fosse um jogo da vida, cara. É um jogo, é muito legal a competição. Na competição a gente se entrega, a gente gosta do jogo, a gente vive esse momento. E eu fico até emocionado, cara, porque o Cano, ele falou que queria que eu ganhasse o jogo, entendeu? Ele foi eliminado, não se movimentou o suficiente, por isso que ele não chegou longe, entendeu? Só que ele chegou a conversar alguns momentos, a gente chegou a dar atenção pra ele, entendeu? O cara sempre me recebeu muito bem como administrador, então a gente cria um carinho, cara, a gente cria um amor pela pessoa. E ver ele sair foi triste, entendeu? Mas o Big Boys foi certeiro no discurso. O Cano não se movimentou. O Matheus, mesmo sendo soberbo, como foi com a gente, comigo, com o Joski, tinha mais torcida e iria ganhar esse paredão inevitavelmente. Mas a gente lutou até o fim e o jogo continua. Muito obrigado, Cano. E muito obrigado pela torcida. Dia 31 tivemos Queridômetro e tivemos Big Fone. Vamos acompanhar como é que foi? Nesse Queridômetro eu levei 6 corações de quase todas as mesmas pessoas. Eu só levei 2 malas do administrador do Big Boys. O Big Boys acabou dando mala pra mim. O administrador está insatisfeito com minha participação no jogo. O próprio administrador, o próprio Big Boys que apita o jogo. E o Matheus também deu mala pra mim. De resto eu recebi 6 corações. Tanto de Fabiana, quanto Alexa, quanto Gioski, Marcelo. E eu acho que o próprio coração foi meu. E da Arusa também. A Arusa acabou dando coração pra mim também. Beleza? Jogo que segue. E vamos ver o que vai acontecer, tá certo? E a Arusa atendeu o Big Fone e ela está no paredão, beleza? Esse Big Fone automaticamente indica uma pessoa pro paredão. A Arusa acabou atendendo, ela que foi imune na semana passada, nessa terceira semana já começou com azar. E a Arusa está no paredão. Muitos de vocês estão perguntando, Cacazito, por que esse vídeo já está acabando, cara? Vai ter mais desse BBB virtual, pessoal? Vou revelar a vocês que o BBB virtual acabou, infelizmente, aí. Foi um jogo incrível? Foi. Vivemos muitas coisas incríveis nesse jogo. Como você pode ver, é um jogo legal. É um jogo emocionante, é um jogo legal de brincar. É um jogo onde você se entrar nas provas. Mas o jogo acabou por causa de polêmicas que teve. Eu vou explicar tudo pra vocês com todas as palavras. Toda história tem 2 lados. E eu tô aqui pra explicar minha história, fornecer prints de tudo o que aconteceu, beleza? É o seguinte. A Fabiana, que é minha aliada, pessoa que eu gosto bastante, ela quis investigar esse site das votações, desses votos de torcida em relação aos nossos paredões, a Fabiana.
ela quis dar uma investigada nesse site, ver como é que funciona, entendeu? Não é que a gente estava suspeitando de nada, longe disso. Ela apenas quis ver o site como é que era, tá certo? Ver como é esse site, se é um site legal, se é um site justo mesmo, né? Sempre legal a gente analisar, entendeu? Eu mesmo fui ver esse site e eu achei muito legal. O nome desse site é Eren. Porém, gerou um escândalo muito grande isso, porque a Fabiana descobriu que é possível você mudar o nome dos participantes na votação. Eu vou exemplificar muito bem. Nesse paredão que a gente teve aí do Cano, do Marcelo e do Matheus. Onde está escrito Cano, por exemplo? Vamos lá, onde está escrito Cano. O Cano teve lá a sua votação, teve seu resultado, né? O Cano teve apenas 600 votos e o Marcelo teve 1000 e pouco. Alguma coisa assim. É possível onde está Marcelo ali e Cano? O que você pode fazer? Você pode mudar o nome. Você pode mudar o nome, você pode manipular as votações. Você pode, entendeu? Você pode, se quiser, entendeu? Aqui ninguém está afirmando que alguém fez isso, nunca afirmou, beleza? Nem nada do tipo, beleza, entendeu? E aí depois, mais tarde, a gente foi descobrir que existe um gráfico onde a votação não é manipulada, onde mostra os nomes verídicos e de fato a votação não é manipulada. Você só pode mudar os nomes apenas na parte de cima, onde está ali os nomes, os votos, entendeu? Mas tem um gráfico na parte de baixo onde você não pode manipular, não tem nem como manipular, ali o gráfico é verídico, tá certo, pessoal? E por a gente ter muitos problemas com o administrador vem sendo autoritário, vem votando negativamente contra mim, até mesmo nos queridômetros que nem era pro administrador do jogo participar. Ele é o Big Boss, não era nem pra estar participando, tá certo? Sendo autoritário, desrespeitando, não fazendo um jogo justo pra todos. Em nenhum momento veio conversar comigo. Nessa situação da Alexa aí na prova bate-volta, a gente teve problema feio. Ele em nenhum momento veio conversar comigo. Eu chamei ele pra conversar. Ele nem falou se queria conversar ou não. Eu queria conversar com ele. Ele não deixou claro se queria conversar comigo. Ele é um cara que é amigo meu, querendo ou não, lá fora. Então, eu, a Fabiana e o Joski se unimos. Falamos, Fabiana e Gi, o que a gente acha da gente cobrar o João dele postar os gráficos da votação? Porque, gente, é simples. Vamos supor que eu fosse o líder da organização. Eu sempre iria ser transparente com todas as dinâmicas e todas as votações. Inclusive com aquelas provas lá de sorte. Entendeu? Aquela prova de sorte, por exemplo, onde o número 16 e o número 24 eram corretos, que a Arusa e o Joski acabou ganhando. A gente não sabe se, de repente, o administrador ele pode ter considerado aqueles números corretos de repente. A gente não sabe se ele já decidiu que aqueles números fossem certos antes. E tudo bem, a gente não está dizendo que ele manipulou, entendeu? Mas todos os jogos precisam de transparência, ainda mais um jogo que vale dinheiro. Um jogo que vale dinheiro, você tem que ser transparente. Mesmo que ninguém suspeite de você. Que nem foi o caso, ninguém suspeitou de você. Se alguma pessoa suspeitou, é direito da pessoa suspeitar. A gente pode suspeitar dos nossos governos, por exemplo, aumentar imposto, sobre estar roubando dinheiro nosso. Suspeitar a gente pode, o que a gente não pode é acusar alguém de estar fazendo isso. Até porque se a gente estivesse acusando, a gente nem estaria no jogo mais. Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu. A gente só cobrou o João para que mostrasse os gráficos oficial das votações. Porque é o mínimo que ele deveria fazer, já que ele usa um site lixo, onde ele pode acabar manipulando as votações. Não que ele tenha manipulado, mas esse site é possível você manipular sim. Não que ele tenha manipulado. Que fique muito claro isso, beleza? E vamos ler com vocês aqui tudo o que aconteceu e vocês escolhem o lado da história. Se o Big Boy está certo ou se é a gente que está errado, tá certo? Beleza? Vamos ler tudo com vocês. Primeiro esse print. Eu que montei essa votação. Votação, quem deveria sair? Joski, Cacazito e Matheus. Vocês estão vendo ali que o Joski está com 6 votos? No gráfico ali embaixo, você separa que quem está com 100% dos votos para ser eliminado é o Matheus e não o Joski. Ou seja, comprovando a minha tese de que nesse site é possível sim manipular e não que ele tenha manipulado. Beleza? E aí vamos ler todas as mensagens e vocês verem se eu fui grosso, se eu fui escroto ou se eu fui cuzão. Beleza? Eu escrevi aqui: olá, João Lucas, democraticamente e respeitosamente venho aqui comentar sobre os resultados da votação, deixando claro que eu não acredito que as votações sejam manipuladas e acredito que o Matheus tenha sido sim o mais votado para ficar. Mas o mérito da questão não é esse que eu vim abordar. Uma pessoa descobriu que é possível os votos serem manipulados. A gente descobriu que é possível os nomes serem mudados na votação. Exemplo, tirar Marcelo e colocar Cana, aí foi só um exemplo, uma analogia muito simples. E eu fico muito triste em saber que você usa o site que é possível fazer essas modificações.
mesmo que você não manipule. E por que eu comentei esse ponto, galera? Vamos parar aí. É verdade, eu fico muito triste porque ele usa um site que é possível fazer isso, ele em nenhum momento disse pra gente que isso é possível fazer, mesmo que ele não tenha manipulado, tá certo? Eu, por exemplo, jogo Cartola FC, eu lidero ligas, eu sempre sou transparente com todos os meus membros sobre sorteios, pra ter certeza que nem nada vai ser fraudado, beleza? E se tiver alguma possível de fraude, todos podem suspeitar de mim como líder, sendo amigo meu ou não, todos podem, beleza? Porque eles como participantes podem sim suspeitar. E se de fato existe alguma prova de que eu tenha fraudado algo, eles que falem comigo, beleza? Eu lidero o grupo do Cartola, eu jogo Cartola, a gente lidera ligas, beleza? Ligas de futebol, nada envolvendo dinheiro, mas querendo ou não, eu faço um trabalho sério ali sim, beleza? Para que, mesmo sendo uma liga grátis que não envolva dinheiro, todos se sintam bem participando do jogo, beleza? Ele usa um site que é possível manipular, e mesmo que ele não tenha manipulado, ele tem que comprovar que não há fraude nas votações. Ele tem que saber comprovar, beleza? Ele tem que ser transparente, o que todo líder deve ser em qualquer jogo. Coisa que ele não fez e ficou usando esse site fraudulento. Não que ele seja fraudulento, mas o site infelizmente é fraudulento sim, porque você pode mudar as votações. Inclusive eu fico muito triste desse site Eren dizer que eles não são responsáveis pelas votações. Esse site, por mim, deveria ser investigado por fazer isso. Não o João Lucas não, mas o site sim, tá certo? Vamos continuar aqui? Ninguém está duvidando do seu caráter aqui, ok? É o seguinte, o único lugar que não dá para manipular é no gráfico conforme a imagem. Respeitosamente, queremos transparência das duas votações, inclusive do primeiro paredão que teve a Tatiana, né? Queremos que você mostre o gráfico oficial da votação, gravando com a tela do celular sem mandar prints. Queremos que você grave a tela e mande a todos nós sem cortes no vídeo. Queremos um jogo com transparência. Até aí, eu falei alguma coisa errada? Pode ser que as pessoas falem que eu não deveria ter exposto isso no grupo. A gente poderia ter conversado isso no privado. Tudo bem, eu acho que a gente pode ter errado de ter falado isso no grupo. Mas toda história tem dois lados. E aí eu vou falar aqui meu lado. Como é que a gente vai falar no privado do cara se o cara nem sequer responde, ele não quis resolver comigo a situação de antes do grupo, ele nem pediu desculpa. Então eu fui no grupo mesmo, pra ver qual que é a opinião das pessoas em relação a isso, beleza? Pra ver qual que é a opinião das pessoas. Acho que não custa nada a gente ver a opinião das pessoas em relação a isso, entendeu? Mas tudo bem, podia ter falado no privado? Podia, tudo bem. Eu assumo aqui. Poderia ter falado isso no privado e não no grupo. Beleza? Mas até aí, o que eu fiz de errado? Eu cometi algum crime? Eu acusei ele de manipulação? Eu li calmamente e vocês viram que em nenhum momento a gente acusou ele de manipulação. Tá mais do que claro. Ninguém acusou ninguém de manipulação na votação. A gente pediu transparência porque ele está usando um site onde é possível fraudar. Ele é obrigado como líder da transparência. Assim como eu como líder também dou transparência em todos os meus jogos. Ainda mais em um jogo, ô João, onde está valendo dinheiro, beleza? Por mais que não tenha algum contrato feito entre os participantes que o campeão vai ganhar dinheiro, existe a sua mensagem dizendo que vale dinheiro. Existem leis sobre monetização. Não sei se você conhece. Você não precisa nem ser um advogado especialista para saber disso. Se algum youtuber ele monetiza com algum conteúdo, está colocando áudio de pessoas, áudio de professores, por exemplo, gravando vídeos em sala de aula como o Wilker Leon faz. Que pra mim o Wilker Leon faz certo de gravar esses vídeos, tá? Só deixando claro. Ele tem sim que mostrar a doutrinação dos professores dentro da sala de aula. Eu concordo totalmente com esse conteúdo de vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer? Existem leis onde... Você não precisa ser nenhum especialista para saber disso. Onde se a pessoa ela monetiza com isso, pode ser que algum juiz condene essa pessoa por isso. Porque ela está monetizando com isso. Tá certo? Por mais que não seja um contrato, você disse que o campeão vai ganhar R$50, o segundo lugar vai ganhar R$30. É um jogo valendo dinheiro. Então o juiz, analisando isso, poderia sim te condenar. Por exemplo, se você estivesse manipulando, que não é o caso, você não está manipulando o jogo, beleza? Você não está manipulando, isso é fato. Porém, você está usando um site onde é obrigatório você dar transparência aos seus membros, já que é um site onde você pode manipular. Você é obrigado a mostrar os gráficos em vídeo. Que vídeo, claro que pode ser manipulado, mas a chance é muito menor de ser manipulada do que um print, concordamos, né? Um vídeo gravando a tela, a chance de ser manipulado é muito menor do que um simples print.
tá certo? Beleza? Até aí vocês viram que eu não acusei ele em nenhum momento, tá certo? Não cometi crime, eu não fiz nada onde pudesse me comprometer. Eu não presenciei nenhum especialista em advocacia, em direito, para saber que o que eu falei ali não é crime. Pode ser que um juiz me condene por algo que eu falei ali? Difícil, né, porra? Vamos lá. Boa noite a todos. Faço das palavras do Kakazito as minhas. O nosso questionamento não tem como finalidade nenhum tipo de ataque pessoal, porém estamos cobrando aqui transparência, pois tem gente que não se conhece de maneira pessoal, então não tem como ter uma confiança inabalável. E não tem essa de, tá questionando meu caráter, sendo que sem conhecer a fundo não tem como pôr a mão no fogo pelo próximo. Acredito que parte de ser líder é prezar pela transparência, e aqueles que não têm a nada a esconder não têm nada a temer. E se caso comprovado que não houve suposta manipulação das votações, sugiro que nos próximos paredões seja realizada a gravação das votações, mostrando os gráficos. Esperamos que a situação seja tratada de maneira cordial e civilizada. Não estamos ofendendo ninguém, e se não houver atitudes democráticas perante o nosso questionamento, iremos nos retirar do jogo, porque não compactuamos com suposta tamanha falta de incoerência e integridade. Agradecemos a possível compreensão. Ficaremos no aguardo dos esclarecimentos do administrador João Lucas. Obrigado. E a fala final da Fabiana. Sendo assim, ficarei no aguardo do posicionamento. Sou a favor da justiça e da transparência. Por isso, estamos no aguardo desses esclarecimentos para tomar as futuras decisões. Gioski e Fabiana, parabéns pela mensagem. E principalmente o Gioski. O Gioski cometeu um texto incrível. Fez um texto incrível. Vocês vendo, o que tem de errado aí até agora, pessoal? Alguém acusou o Big Boy de manipulação? Eu vou repetir mais uma vez. O Big Boys está usando um site onde é possível ter manipulação nas votações. Tá certo? Manipulação nas votações. Onde é possível você mudar o nome das pessoas. É possível você mudar o nome das pessoas. Mesmo que a gente não suspeite de manipulação, mesmo que a gente jogue o jogo até o fim, sem pensar nessa possibilidade de manipulação. É a obrigação do líder, em um jogo ainda que vale dinheiro, usar um site que tenha responsabilidade na hora das votações, tá certo? É obrigado a ter transparência, mesmo que a gente não suspeite de nada. Repetindo mais uma vez, tá certo? E o Josque foi imperdado nesse texto, a Fabiana só completou, mandou muito bem. Com base em tudo que você viu até agora, com base em tudo, com base naquela minha charge, onde eu comprovei que é possível sim se mudar o nome, o que o João Lucas como líder tem que fazer? Eu acho que ele tem que pegar e ser transparente, mostrar a gravação dos paredões e respeitar a nossa indagação, que é muito válida, não é nenhuma acusação de manipulação, a gente não acusou ele em nenhum momento, beleza? Então vamos ver o que aconteceu, vamos ver qual foi a resposta, tá certo? O João Lucas, mas eu devo prestar esclarecimento sobre o quê? Nem é todos os textos que você entenderá. Ai meu Deus do céu, só me lasco mesmo. Beleza? Aí eu escrevi aqui e falei bem na cara dele. Falei, você escolheu essa vida para si a partir do momento que lidera algo onde não tem capacidade. É verdade, eu hostilizei você mesmo, ô João Lucas. Você lidera algo onde você não tem capacidade, você fez bagunças no jogo, que isso é outro assunto, não tem nem como comprovar tudo aqui, entendeu? Mas você fez uma das maiores bagunças como líder, tá certo? Você é um bagunceiro, você não sabe liderar. Pra mim você é um péssimo líder. E eu não jogaria de novo BBB Virtual com você liderando de novo. Pra mim você é um péssimo líder. Pra mim você não sabe liderar. Você é bagunceiro, você usa um site onde é possível manipular, não que você tenha manipulado, porque a gente sabe que você não manipulou, porque você até comprovou depois que não foi manipulado, isso a gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai chegar lá, tá certo? Mas você é bagunceiro, você como líder não faz dinâmica justa, você vota nos queridômetros que nem era pra você votar, você é o líder do jogo, tá certo? Você é autoritário, tá certo? Não aceita receber questionamentos em relação ao jogo. Você fez uma dinâmica merda, tá certo? Uma dinâmica merda onde simplesmente Gioski Caruso está imune. O que ele faz? Ele mexe todas as 5 pessoas pro paredão
sem direito a ser votada, tá certo? Todas elas vão direto pro paredão direto. A diferença é que o Joski iria mandar uma pessoa pelo líder direto, e essa pessoa não ia participar da prova bate-volta, e ele iria vetar mais uma. Cara, essa dinâmica que você fez é uma merda, tá certo? É uma bosta. Nem o Tadeu Schmidt, nem o Big Boys lá, o Leandro Dourado, sei lá quem que é o líder, nenhum deles faria uma dinâmica ridícula como essa. Então se você quis imitar o BBB de verdade, cara, trazendo o BBB virtual, você fracassou feio. Você fez uma merda, uma bosta, uma porcaria de dinâmica você fez, tá certo? Você fez uma porcaria. Por isso que eu te hostilizei no grupo, dizendo que você não tem capacidade de liderar, porque você não tem mesmo, tá certo? E você não soube aceitar os nossos questionamentos, beleza? E logo em seguida aparece aqui o Matheus, dizendo, gente, você está acusando uma coisa muito séria. Ô Matheus, seu infantil, seu péssimo jogador que não jogou porra nenhuma nessa temporada e escapou do paredão só porque estava sozinho, porque se o voto fosse preliminar, você teria saído. Eu tenho quase certeza, eu não sou nenhum vidente, você teria saído, tá bom? Meu irmão, eu te desafio aqui a provar uma vez onde a gente acusou o João Lucas, beleza? Fala aqui um momento onde você acusou. Isso que me deixa puto, cara. O cara, ele não dá nem o trabalho de ler os nossos textos, de ver o que aconteceu, tá certo? De analisar o que aconteceu, tá certo? É lógico, né? O Big Boy estava te beneficiando, né? É lógico. Isso eu não acuso, sim. E beneficiando no quê? Em relação ao jogo, onde o Matheus ele vai ter forças no jogo, onde ele vai ter mais torcidas? Não é sobre isso. A questão é que o João ele deu o coraçãozinho pra você no queridômetro, né? É importante te relembrar, ele te deu o coração no queridômetro, né? Ele é seu amigo, ele puxa o seu saco, ele se dá super bem com você, né? Então é lógico que você vai defender o Big Boys, né? Você nem vai prezar pela coerência, pelo que é certo no jogo, né? Você não vai prezar por isso. Você vai prezar em atacar aqui, como você fez, dizendo que a gente está acusando uma coisa muito séria. Quem está fazendo uma acusação falsa é você sem fundamento, dizendo que a gente está fazendo uma acusação falsa. Eu te desafio aqui você a mostrar uma vez quem te acusou o prezado João Lucas, Big Boys do jogo BBB 25 virtual, de manipulação. Eu te desafio a você citar uma vez, seu cagão. Você, além de ser um péssimo jogador, não ter jogado porra nenhuma, ter escapado de um paredão, porque tinha mais torcida, evidentemente, a gente tinha que se dividir em duas pessoas, e tudo bem, admito, você mereceu vencer esse paredão, não houve manipulação ao seu favor. Você é um cagão. Você, além disso, além de ser um péssimo jogador, é uma péssima pessoa em relação à interpretação de texto. O texto meio do Gioski e da Fabiana foi super claro, e nem assim pra você fazer um jogo sério, tá certo? Nem assim pra você... Pô, cara, falar, pô, mano, vou deixar aqui minha diferença com o Cacazito, com o Gioski de lado, pô. Vamos ver o que ele quer falar, independente de a gente ter nossa diferença, vamos ver o que ele quer falar. Beleza? Mas não, ele vai pegar e vai defender o Big Boys, tá certo, pessoal? Então, além de ser um péssimo jogador, é um jogador incoerente, um jogador que simplesmente não preza pela democracia, não preza pelo respeito, beleza? Ele, pra mim, ele não prezou, beleza? Tá dizendo que a gente tá acusando uma coisa muito séria sem ter lido nossos textos? Pelo amor de Deus, né, Matheus? E aqui eu respondo, não estamos acusando, te desafio a citar um momento onde acusei o João Lucas de manipulação. Se você tem provas, apresente as provas que a gente o acusou, beleza? E agora vamos para mensagens aqui do João Lucas, beleza, pessoal? Olha esse show de horrores, para alguém que está liderando o reality, olha esse show de horrores, vamos lá. Boa noite, gente, venho aqui prestar o seguinte esclarecimento, eu sempre usei o Eren sempre foi muito seguro e prático de usar. Eu não manipulo paredão a favor de ninguém, sou honesto com vocês e sempre mostro o resultado oficial. A questão é a seguinte, vou mandar os gráficos e porcentagens das votações, porque independente se estão me acusando ou não, é a minha honra e o meu caráter que está em jogo. E venho deixar claro, eu ando tendo muita paciência em relação a tudo que está acontecendo. Mas se isso acontecer mais uma vez, eu repito, se algo parecido vier a acontecer, de alguém duvidando de mim do que está acontecendo aqui, eu cancelo esse reality. Vá pra puta que pariu, seu imbecil. Vá pra puta que pariu. Entendeu? É isso que você merece. Essa palavra de bosta. Sabe por que eu tô falando isso aqui pra você nesse vídeo? Sabe por que eu tô falando pra você? Porque é o que você merece, beleza? Porque você acabou de fazer uma acusação séria da gente, dizendo que a gente te acusou de manipulação. Você fechou o grupo, não deu o nosso direito à liberdade de expressão de poder continuar comentando, e falou que a gente te acusou de manipulação, e falando que o seu caráter tá em jogo. Em que momento que a gente colocou o seu caráter em jogo, seu Zé Ruela? Você acha que só porque você é líder, você que manda em tudo e você pode fazer o que quiser. Entenda uma coisa. Em um grupo de pessoas, em um grupo de jogo,
sempre vai ter uma hierarquia. O líder tem que fazer o papel dele. Os jogadores têm que fazer o papel dele. Existem também os diretores centrais. Cada pessoa tem que fazer o seu papel. Seja em um jogo, seja em algum grupo sério, alguma comunidade, cada um vai fazer seu jogo. Não é porque a pessoa é líder que ela pode fazer o que ela quiser. Quem é líder pode expulsar a pessoa? Pode, mas muitas vezes tem que ter algum fundamento para expulsar de algo. Você não pode simplesmente expulsar a pessoa. Por exemplo, você é líder, você é responsável por tirar a pessoa. A sua decisão, você pode ter poder sobre ela, você pode fazer isso. Mas a partir do momento que você faz uma decisão gigante, por exemplo, como expulsar alguém sem alguma evidência, sem alguma prova de alguma coisa que a pessoa tenha feito, espere que tenha uma rebelião muito gigante contra você, ou talvez não. Em muitos casos as injustiças acontecem e muitas vezes muitas pessoas ficam puxando o saco do líder, falando que o líder tá certo, e foda-se, deixa aquela pessoa ser expulsa e injustiçada. Por isso que é foda. Quem tem o poder pode fazer muita coisa com ele. É o que acontece muito no nosso mundo da política. Mas a gente tem que ter o de nosso direito à democracia. Líder lidera. Ele lidera, ele é democrático, ele ouve opiniões diferentes, ele faz a melhor decisão conforme aquilo que é justo pelo próximo, ele dá as punições que for necessárias, sim, dá as punições que for necessárias se alguém descumprir. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser democrático. Vai ser democrático, vai dar a chance de todos ouvirem. Isso é um verdadeiro líder. Um verdadeiro líder faz isso. Ele ouve o próximo e não fica acusando coisas, acusando pessoas de coisas que não foram faladas e transmitidas por essas pessoas. Entendeu? Isso, João Lucas, que você fez não é ser líder. Você não é um líder de verdade. Tá certo? Eu te respeito, mas você não me respeitou. Você me acusou de uma coisa que eu não cometi. Me acusou de uma coisa grave, dizendo que a gente está falando do seu caráter e te acusou de manipulação. Isso dá um processo muito grande, cara. Imagina você chegar lá pro juiz e falar que eu tô te acusando de manipulação. Imagina o juiz ver isso. O juiz vai ver que eu não acusei em nenhum momento, cara. Ninguém acusou ninguém. Entendeu? Então você sim tá falando da minha honra. Você sim tá falando da minha honra, dizendo que a gente tá te acusando de algo. Você sim tá fazendo isso. E as mensagens são claras. Ou eu tô enganado? Eu tô manipulando os prints? Eu tô deixando todos que estão assistindo o vídeo pensarem como quiser, de maneira independente. Eu não tô pedindo pra ninguém concordar com o que eu tô falando. Ninguém precisa concordar com nada. Veja os prints. Beleza? Vamos continuar vendo? Eu cancelo esse reality, porque eu não tô aqui pra brincar com ninguém. Eu tô tentando fazer algo sério e legal, ainda mais valendo dinheiro. Eu jamais brincaria com algo sério, porque eu tenho honestidade e compromisso com as coisas que eu faço. Não pareceu. Não pareceu não. Entendeu? Você não levou o reality a sério. Entendeu? Você não levou, tá? Essa é a minha opinião e todo mundo pode pensar como quiser. Mas estou dando um recado pela última vez. Da próxima vez que algo parecido com isso vier a acontecer, eu cancelo esse reality. Eu não quero ver ninguém me perturbando no meu privado. Porque se tem uma coisa que tá me fazendo muita raiva ultimamente é esse grupo. Nossa! Uau! Nossa, esse grupo tava te fazendo raiva? Então por que você não acabou com o jogo antes? A gente tava te fazendo raiva e você continuou com o jogo. Nossa, então por que você continuou com o jogo, cara? Nossa senhora! Uau! Nossa, a gente tava fazendo raiva nele. Não lidera, meu amigo. Se você não é capaz de liderar, é aquilo que eu falei naquela mensagem. Se você não é capaz de liderar, é um problema teu. Não lidera. O que você foi liderar um evento como esse de BBB virtual? Que BBB é um jogo sério, tá? Você acha o quê? Você achou que era fácil ser o Tadeu Schmidt? Achou que era fácil ser o Thiago Leifert dos anos de 2017? Achou que era fácil ser o Pedro Bial dos anos de 2001, 2002, dos anos 2000? Achou que era fácil, cara? Achou que era molezinha assim? Que era só você fazer uma dinâmica fingindo que era uma criança... Uma criança e pronto? Era só ser uma criancinha liderando um BBB. Eu vou liderar o BBB, eu vou fazer provas e pronto? Você acha que era só isso? Que por sinal, cara, as perguntas que tu fez daquelas provas de conhecimento geral são umas merdas de pergunta, tá bom? Lembrando que esse líder, ele ficou fazendo só essas perguntinhas. Vocês viram as perguntas? Perguntinhas simples, entendeu? Perguntinha de quanto é 1 mais 1, 2 mais 2, qual que é o negócio lá de Minas Gerais, quantos estados tem no Brasil... quantos municípios tem no total? Essas perguntinhas vagabundas, tá certo? Entendeu? E a prova do líder, cara, é aquilo que eu falei. Ele ficava, por exemplo, ele falava que apenas 2 números era correto, certo? Dos 30 números. A Arusa escolheu 1, o Joss escolheu 1. Foram eles que acertaram. A gente também escolheu, só que a gente errou. Entendeu?
Ele nem foi transparente para mostrar que esses números já eram decididos antes, entendeu? Fazer um tipo de prova, cara, que não dá certo, entendeu? Quem que garante que ele vai colocar os números que ele quer? Ninguém tá falando que ele fez isso, mas quem garante, entendeu? Então, não tem transparência nenhuma como líder também, tá certo? É isso, entendeu? Falar o que, bicho? Aí, pessoal, só deixando claro, aqui ó, o João ele prova que as votações não foram manipuladas, legal, achei ótimo. Tudo bem que a gente pediu o vídeo, a gente não pediu o print, mas tudo bem, ele mostrou. Achamos super legal da parte dele ter cumprido e ter feito isso. Beleza, ele mostra aqui os resultados, beleza? E aí depois que ele abre o grupo, eu defendi minha honra, defendi a honra dos meus amigos. Eu falei aqui, as mensagens estão aí, ninguém precisa concordar comigo, ninguém precisa confiar em mim, os prints estão aí. Boa noite a todos, desafio a qualquer um citar uma prova onde eu ou outra pessoa tenha acusado o João. Apenas pedimos transparência da votação, pois o site é possível manipular e não que ele tenha manipulado de fato. Estou fora do game pela atitude autoritária do João Lucas. Obrigado a todos. Pedimos tela gravada e não print, mas tudo bem. Nem acho que tenha sido manipulado, mas só pela sua atitude autoritária já me fez querer não fazer parte e ainda tô dizendo que a gente dá raiva a você. É verdade, ele falou que a gente dá raiva a ele. Então se a gente dá raiva a ele, eu não vou continuar no jogo. Eu não vou estar dando raiva a ele, eu me retirei do jogo. Aí ele inclusive me expulsou antes de eu sair do grupo, tá? É isso. É o fim do reality, pessoal. Enfim, é isso. Acabou esse assunto por aí, beleza? Pessoal, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Por mais que seja apenas um BBB virtual, mais de brincadeira, por mais que tenha dinheiro, é algo mais de brincadeira, tudo bem. Mas com base na minha participação, com base em tudo isso que a gente viu, com base na coerência em relação à minha luta que eu tive no jogo, apesar que não era um jogo tão sério, mas que eu não tive uma luta, tive minha própria trajetória, tive minhas provas. Você acha que eu merecia estar aqui algum dia? Diga a sua opinião, se eu merecia estar aqui no BBB 26, no BBB 27. Eu não me inscrevi pro BBB 26, mas vocês acham que eu deveria fazer parte desse Big Brother algum dia? Eu espero um dia fazer parte. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Justiça, coerência acima de tudo. Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Respeito, humildade, fidelidade, transparência e honra. Não é que temos pouco tempo. É porque nós desperdiçamos muito tempo. Quem fica em cima do muro toma dos dois lados. Da zona de conforto é dali pra casa. Muito obrigado a todos que acompanharam essa minha trajetória no Big Brother Brasil virtual do ano de 2025. Se eu voltar em mais dinâmicas como essa, eu vou estar mostrando minha trajetória a todos vocês. Muito obrigado a todos, valeu e falou, pessoal! Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!